Oi, pessoal. Boa noite. Clarinha, Alicinha. Esperada às 19 horas para convidar a Alicia, que é nossa convidada hoje. São 18h57 aqui, mais 3 minutinhos, tá? Hoje nós vamos falar sobre saúde da população LGBTIQA+, e o papel da farmacêutica. No feminino, afinal, por que não desconstruir um pouquinho? E a maioria não deve me conhecer, mas eu sou Maria Fernanda, eu sou farmacêutica, assessora do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento e hoje nós vamos conversar com a Alicia, né? Mas vou esperar só um minutinho. Eu queria só que vocês que estão assistindo me dessem um retorno sobre o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho. É importante isso pra gente, esse retorno, para saber se está todo mundo ouvindo. E aí é isso, né? 12 pessoas, 13, algumas pessoas se unindo à nossa live. A gente tem que esperar o horário. Rivone disse que tá ótimo o áudio. A Alicinha disse que tá ok. Eu já tô chamando nossa convidada intimamente. A Alicinha. O William disse que tá ótimo. Bom, gente, só mais 2 minutos. Esse é um momento anterior às nossas conversas, porque é uma forma de mais pessoas irem entrando, né? E aí, como é que vocês estão? Empolgados com o nosso tema hoje? No final, a gente sempre responde algumas perguntas, então interajam, tá? Já vou convidar a Alicia para conversar um pouquinho com a gente. Hoje em dia acontece muita live, né? Nesse horário, então às vezes as pessoas preferem ouvir sobre outros temas. São muitas coisas acontecendo durante o período da pandemia. Hoje nossa abordagem ela vai ser mais ampla. Os últimos temas nós falamos muito diretamente sobre o que tem acontecido na atualidade, né? Desde março aqui no Brasil. E aí hoje a gente vai conversar sobre algo muito mais amplo, sobre a vida das pessoas também. Bom, são 19 horas. Acho que já dá para começar. Vou convidar a Alice agora. Esperando a Alice entrar. Olha ela, colocou um batom. Também estou com batom, olhe. Parecer, porque aqui, deixa eu colocar para trás aqui. A meu brochezinho aqui. Tá. Bom, eu acho que já dá para a gente iniciar. Já são 19 horas, porque senão a gente perde muito tempo, que o Instagram ele encerra a live sempre com 60 minutos. Mas normalmente eu sou uma péssima moderadora, porque eu sempre abro de novo a janela. Eu não consigo dizer para os convidados pararem de falar. Sempre tem muita coisa, né? Não é porque
é algo ruim, né? Porque sempre tem muito assunto para ser abordado e 60 minutos é sempre muito pouco para uma vida toda, uma história toda, né? Tanto conhecimento para a gente trocar. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu sou Maria Fernanda, eu sou farmacêutica, trabalho no Conselho de Farmácia do Estado da Bahia, no Centro de Informação sobre o Medicamento, e eu também sou assessora técnica. Bom, a nossa live de hoje, ela tem um tema de saúde da população LGBTQIA+, e o papel da farmacêutica, tá? Nossa convidada de hoje é uma mulher travesti farmacêutica, Alicia Kruger. Fala assim, Alicia? Krieger. Alicia Krieger. Desculpa, Alicia Krieger. E eu vou falar um pouquinho do currículo dela, tá? É um pouco extenso, então ela é farmacêutica generalista, formou pela UEPG em 2015, especialista em farmácia clínica e hospitalar pela Uniter em 2020, especialista em gestão de políticas de DST AIDS, hepatite virais e tuberculose pela UFRN em 2017, é mestre em saúde coletiva na área de farmacoepidemiologia pela UNB em 2018, doutoranda em medicina e endocrinologia clínica pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, é consultora nacional OPAS-OMS, né, e atua no Ministério da Saúde do Brasil. Possui notável experiência nacional e internacional em temas relacionados à prevenção combinada do HIV e outras IST. Farmacopedemiologia e farmacologia do processo de hormonização de pessoas trans adultas, bem como aspectos de sua saúde sexual e saúde reprodutiva. Alicia, eu vou deixar um espaço para você dar boa noite para as pessoas, né? E aí depois a gente vai dando continuidade de acordo com o nosso roteiro. Então, seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra. Com certeza, eu posso te chamar de Fernanda, até o nome da minha irmã, inclusive. Fique à vontade. Então, Fer, né? Já que você me chamou de Alicinha, vai ser Alicinha e Fer. Assim, fico muito feliz. Já gostei de não ter essa coisa do doutora, que o nosso conselho, infelizmente, peca. Já estou me sentindo Fernanda e Alice aqui, até porque para ainda falta um pouquinho aí para ser doutora. E muito lisonjeada e feliz, porque nesses 4 anos e meio de formada, é a primeira vez que eu faço alguma coisa específica com a classe farmacêutica. É a primeira vez, e eu estou realmente segurando quase o choro aqui, mas é a primeira vez que um conselho de farmácia me chama para fazer um trabalho desse. E por que isso para mim é tão caro? E eu estou realmente segurando o choro aqui. Porque eu escolhi ser farmacêutica, eu amo a nossa profissão. Eu acredito na farmácia, nos moldes brasileiros, né? E o trabalho que eu desempenho, não só com os trans, mas também dentro do HIV/AIDS, das ISTs, são temas muito caros à sociedade e não é todo mundo. Na verdade, quase ninguém gosta de discutir essas coisas. E muitas vezes nós, farmacêuticos, eu fico muito tranquila de fazer essa crítica, que é uma autocrítica para todos nós, a gente reclama muito desses temas todos, principalmente LGBT. Quanto o Conselho Federal de Medicina domina, inclusive são absorvidas pelo Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Imagem, que dispõe do nome social nas carteiras dos enfermeiros, para quem é enfermeiro trans, serviço social, nosso conselho, né, vai discutir isso. E por que eu digo sim? Por 2 vezes eu procurei o Conselho Federal de Farmácia, e eu gostaria de pontuar aqui, dentro desse currículo aí, que eu presido a Associação Brasileira Profissional pela Saúde Integral de Travestis, Transsexuais e Intersexo. O que é essa associação? Não é uma ONG, é uma associação profissional. Como existe a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, enfim, existe a Sociedade Brasileira de Saúde Trans. Existe a Associação Mundial de Saúde Trans, que é a World Professional Association for Transgender Health, só para dar o close do inglês aqui. E essa associação, como eu disse, ela é mundial, ela é muito antiga, ela dá todos os padrões de cuidados cirúrgicos hormonais para pessoas trans no mundo. E aí existem alguns capítulos, algumas associações nacionais que são vinculadas a essa mundial.
E é óbvio que essa associação ela é presidida por médicos, né? Foi presidida por uma médica psiquiatra, agora tem um médico endocrinologista. Existe a associação dos Estados Unidos, a europeia e a japonesa, e algumas outras que estão se firmando. Todas elas presididas por médicos, cis, né? Vamos lembrar da farmacêutica cis e trans, a gente fala disso depois, esse cão dessa matéria do QQF, né? Então, são trans, geralmente homens e médicos. E pela primeira vez aqui no Brasil, um capítulo dessa associação que é presidida por uma travesti, e eu também vou explicar o porquê que eu me alcunho como travesti e não como mulher trans, e não médica, farmacêutica. Então, assim, uma associação que é presidida por médicos, aqui é presidida por uma farmacêutica. E eu procurei o Conselho Federal de Farmácia enquanto presidenta dessa associação, falando como era bacana para a classe farmacêutica estar nessa posição, e infelizmente, por 2 vezes, o Conselho não me recebeu. Desculpa já iniciar por isso, mas eu acho que a gente precisa renovar e precisa trazer, e por isso que eu estou tão feliz, e claro que teria que ter vindo do país Bahia, esse convite maravilhoso. O Brasil, Bahia, então a mudança na classe farmacêutica tinha que começar pela Bahia também. Então, assim, eu estou muito feliz e eu espero que alguém do Conselho Federal de Farmácia esteja assistindo essa live, ou que pegue o meu apelo, porque eu quero conversar, eu quero levar para o Conselho Federal de Farmácia, ao Dr. Walter, essa discussão. A gente precisa, assim como todos os outros conselhos, cuidar da saúde das pessoas trans. O tema aqui é saúde LGBTI+, a gente vai falar de várias coisas, mas eu estou falando da saúde trans por quê? Porque nós, farmacêuticas e farmacêuticos, somos a principal classe profissional, sem medo de estar tá puxando a sardinha para o nosso lado, que nós somos a principal classe em relação ao cuidado de saúde de pessoas trans. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem acesso a cuidado médico endocrinológico. Vai direto nos balcões de farmácia comprar os seus hormônios, os seus excepcionais. Que apesar de serem tarjados com a tarjinha vermelha, a gente sabe que são comprados com muita facilidade no balcão da farmácia. E na farmácia tem um profissional que estudou 4, 5 anos para ser clinicamente competente para fazer a gestão do uso racional desse medicamento. Então, nós temos um papel fundamental no uso de hormônios para essas pessoas trans. Então, a classe farmacêutica tem que discutir, formar resoluções, portarias internas, POPs, enfim, para discutir saúde trans. Tudo isso para dizer boa noite para vocês, a alegria imensa. Até a Fernanda colocou para mim, nossa, você nem me conhecia, aceitou o convite. Eu aceito tanta emoção, eu não sei se agora. O conselho que eu procurei para levar essas questões todas, agora me acolhe, e uma mulher me acolhe. Então, assim, eu fico muito feliz, eu estou muito emocionada mesmo, eu estou me segurando. Eu espero que a gente possa fazer legal. E eu falo mais do que o homem e a mulher da cobra juntos, então você me segura, viu? Bom, é uma honra, né? Estou emocionada também. Não sei se também vou ter que segurar aqui, né? É muito importante a gente ter a oportunidade de dar voz, né, para toda e qualquer pessoa que seja, independente de credo, raça, né, de qualquer situação. Acho que a gente pode e deve, né, abrir espaços para conversar. Tem algumas pessoas que estão falando que tá cortando áudio. Tá cortando áudio quando eu falo ou quando a Alicia fala? Eu tô ouvindo a Alicia cortando às vezes um pouco. Se vocês puderem me dar esse retorno. Você tá me ouvindo, Alicia? Perfeito, talvez seja eu. E aí, gente, eu vou pedir desculpa, porque eu fiz uma cirurgia na orelha e eu não posso usar fone, porque senão acaba o resultado da minha cirurgia. Fiz de orelha da banda. Mas eu vou ter que usar. Ao vivo tem que correr tudo. Amor, pega pra mim meu fone, por favor, tá dentro da Mas pelo amor de Deus, cuidado com a... Não tem esse tipo de fone, não? Esse daqui, ó. Não tem. Amor. Que é só... Amor? Pega pra mim meu fone que tá dentro da bolsa, por favor. Aqui ao vivo é assim, né? Não. E eu vou até pedir, né? Porque as pessoas... Por acaso eu vi um latido na outra live que eu fiz, né? A última que eu fiz. Tá. Minha cachorra começou a latir. Eu falei, meu Deus, gente, estamos de casa. É normal. É isso. E vai acontecer. Enquanto a Alicia se organiza Melhorou? com o fone de ouvido. Melhorou um pouquinho, será meu?
Não, tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco. Enquanto a Alicia ela se organiza com o fone de ouvido, eu vou fazer uma breve introdução, né? Por que a gente está trazendo esse tema para ser abordado? Porque o conselho ele acredita que a gente precisa, enquanto farmacêutico, falar sobre isso, né? E eu não acho, né, que seja algo só de uma live, isso precisa perdurar. É preciso que a gente mantenha essa discussão, que faça orientações, né? Eu vou trazer alguns dados, né, do grupo gay da Bahia, né? E aí o que é que acontece? Vou trazer alguns dados que são dados alarmantes, né, em relação à situação, né, da população LGBT. Alice, eu vou pedir desculpas, mas para mim é mais fácil eu falar LGBT. E Para todo aí, mundo. mas entenda que são para todas as pessoas, né? E aí, segundo o grupo gay da Bahia, o Brasil é o país com maior quantidade de registros de crimes letais contra LGBT do mundo, né? Em 2018, o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, registrou que a cada 20 horas, a menos de 24 horas, gente, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Então, assim, além de tudo isso que a gente acha muito drástico, as pequenas ações, né, de violência, elas também ocorrem em todos os lugares, né? Todas essas pessoas, elas experimentam situações de violência, de maus tratos em todo e qualquer lugar que estejam, que vão, seja uma farmácia, seja outro local de saúde, qualquer outro lugar, um restaurante, por causa do preconceito. Então, nesse momento, né, a gente começa essa grande discussão dentro do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, porque a gente precisa, enquanto farmacêutico, enquanto cidadão, olhar de forma diferente e saber que todo mundo é igual, que todas as pessoas são humanas, né? É até contraditório, estranho falar isso. Como assim? A gente precisa reforçar que todas as pessoas são humanas, né? Claro que cada uma tem suas diferenças, ninguém é igual a ninguém, mas todos nós somos humanos e todos nós merecemos respeito. Então, aqui, através desse espaço, eu quero dar voz à Alicia, né? A Alicia, ela, nesse momento, representa todas as pessoas que, em algum momento, sofreram algum tipo de preconceito, né? E a gente tem que lembrar que não é só que a sociedade, ela não tem que ser só cis, heteronormativa, né? A gente precisa sair dessa normalidade que não é normal, não é natural, né? Nada disso não é natural. Como eu disse anteriormente, todos nós somos diferentes, cada um tem uma opção diferente, cada um se sente de forma diferente. Então, eu queria que a Alicia ela fizesse uma breve introdução, né, sobre isso que a gente vai falar agora, dentro da vivência dela, do que ela conhece, do que ela participa hoje, e em seguida a gente vai dando continuidade. Muito obrigada, Alicia. Fernanda, obrigada de novo, né? Te agradecer. Que legal estar com uma mulher nordestina, farmacêutica. Mais uma vez eu preciso pontuar isso. Agradecer ao Conselho Regional de Farmácia da Bahia, a presidência, todas as assessorias, diretoria, enfim, gostaria que você transmitisse todos esses agradecimentos, por favor, porque é isso, mais uma vez, eu não posso deixar de repetir isso várias vezes durante a live, a minha alegria de institucionalmente ser convidada pelo Conselho Regional de Farmácia de um dos estados do país para tratar desse tema tão caro e que muitas vezes nós, da classe farmacêutica, não nos damos conta. Enquanto você falava, e eu não posso me furtar, porque antes de ser não digo antes de ser travesti, que eu acho que seria até um erro. Travou. Inclusive, acho que travou o Fernando um pouquinho. Voltou. A gente tem que lembrar agora daquela campanha, inclusive, que está sendo feita da violência contra as mulheres na pandemia. O papel importantíssimo da classe farmacêutica agora nessa campanha, uma campanha muito bem feita, né? Eu tenho muitas restrições aí à política vigente, mas, enfim, esse projeto é muito bacana, porque existe um profissional de saúde ali
E aí eu chego com um X na mão e mostro para o farmacêutico ou para a farmacêutica esse X, e esse profissional de saúde vai fazer o acolhimento dessa pessoa e dar o encaminhamento. Não só o farmacêutico, a farmacêutica, os atendentes e auxiliares também, mas vou, claro, focar na nossa classe, né? Tão esquecida em tantos... Inclusive na pandemia, todo mundo fala tanto de médico e enfermeiro, esquece quem é que diagnostica a Covid, né? E quem é que produz medicação. Enfim... E aí lembrar que, por exemplo, muitas das pessoas que podem chegar, muitas dessas mulheres que podem chegar com esse X na mão podem ser trans. Quantas mulheres trans, quantas travestis que têm parceiros, né, são casadas com homens, claro que existem aquelas que são casadas com mulheres, mas vamos falar desse padrão, né, de violência masculina, digamos assim. A gente tem que entender sobre saúde trans, justamente para entender esse padrão de violência que se repete nas mulheres trans. E aí eu já puxo um pouco também do porquê que eu me considero e porquê que eu defendo tanto o termo travesti, junto de mulher. Porque uma coisa não contrapõe a outra. Geralmente as pessoas pensam que mulher transexual é aquela que opera, é aquela que é mulher mesmo, aquela que sempre se sentiu mulher. E a travesti não, é aquele cara que ele se traveste de mulher para fins diversos. Isso não existe mais. E, inclusive, já que a gente está tocando de saúde, eu quero trazer referências teórico-científicas a todo momento aqui, até para embasar a nossa fala. A Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, então nós temos um marco legal nesse país, dentro do SUS, que trata da saúde dessas pessoas, define quem são mulheres trans e travestis. E nessa definição a gente vê que não existe diferença grande entre mulheres transexuais e travestis, que denote cirurgia, enfim. Vamos dar um exemplo básico. Travesti é a que não opera e mulher transexual é a que opera. Vamos supor que eu descubro que eu sou hemofílica, por exemplo. Por mais que eu deseje operar, eu não consigo. Então não dá pra gente colocar numa cirurgia ou em qualquer outra coisa a definição de quem é quem. É a mesma coisa que eu falar assim, mas ou ela é mulher ou ela é travesti. Não. A mesma coisa que eu falar que eu sou mulher e gorda, mulher e preta, mulher e nordestina. São características diversas do ser mulher. Como você disse, nós somos tão diferentes. E outro princípio do SUS também, que é estabelecido em lei, é da equidade. Não existe igualdade, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E se o SUS traz esse princípio, que inclusive é constitucional, da equidade para gerar essa igualdade, a gente precisa colocar isso na nossa prática diária também, da atenção farmacêutica, da nossa consulta farmacêutica. E aí, por exemplo, o travesti é uma outra característica do ser mulher. Né? O movimento feminista foi o primeiro ao qual que eu fui, que me acolheu. Eu ajudei a construir várias pautas. Aí, Marcha das Vadias de Curitiba, para quem não conhece a história, vai procurar. Eu ajudei a construir a primeira Marcha das Vadias de Curitiba, que foi a segunda do país, depois da do Rio de Janeiro. Então, assim, a mulheridade e a travestilidade, elas não se anulam e não se contrapõem. E por que travesti, então, para fechar isso? Lembrar que eu, enquanto travesti, sou tão privilegiada e posso ter esse currículo aí que a Fernanda falou, porque vieram muitas outras antes de mim. A gente precisa lembrar da nossa ancestralidade. Muitas sofreram na ditadura militar, foram mortas, foram estupradas, foram perseguidas. Muitas que, inclusive, estão vivas e lembram os horrores do que viveram. E aqui preciso falar da nossa amada Keila Simpson, de Salvador, Bahia, que é presidenta da Associação Nacional de Travestis Transsexuais. Ela não é baiana de nascença, mas é baiana de uma vida inteira, mora em Salvador e é presidenta da Associação Nacional das Pessoas Trans. Né? Ela viveu esses horrores e está aqui ainda para nos contar sobre isso. Então, naquela época não se falava de mulheres transexuais. As pessoas apontavam aquela bicha, aquela coisa muito afeminada, como travesti. Existia o gay, existia aquele gay muito exagerado, que era o travesti, que se travestia de mulher. Só que não é isso, não eram gays exagerados, sempre foram mulheres. E aí, essa alcunha que a sociedade deu de travesti para essas pessoas, o que a gente fez? Ressignificou. E trouxe para a luta, virou uma identidade de luta política. Então, falar travesti hoje é remontar aquelas que resistiram lá atrás para que nós hoje pudéssemos ter as oportunidades que nós temos hoje. Para uma travesti está trabalhando no Ministério da Saúde, está na universidade, para outra ser médica, engenheira. Então, assim, o termo travesti ele é político-antropológico e remonta à luta dessas mulheres para nós sermos quem somos hoje, ter os direitos que nós temos hoje. Como semana passada, apenas semana passada, em 520 anos de Brasil, nós, mulheres trans travesti, temos liberação via STF para a Anvisa para podermos doar o nosso sangue. Para apenas 2 ou 3 anos a gente poder alterar nosso nome e gênero na justiça, sem precisar de avaliação médica ou decisão judicial.
Para só ano retrasado, 2018, a LGBTfobia, não a homofobia, não só a homofobia, a transfobia também, ser considerada crime no Brasil. Então foram essas travestis que construíram tudo isso, muitas infelizmente já se foram pela epidemia de AIDS, pela violência, por suicídio, outras estão aqui vivas, como Keila Simpson da Bahia, que é o baluarte desse movimento hoje em dia no Brasil, para eu ser quem eu sou hoje. Então é a primeira coisa que precisa ficar pontuado, quem são as travestis e por que o termo travesti tem que ser muito louvado. Assim como vadias, marcha das vadias. O povo pensa, mas como assim marcha das vadias? Que horror! Mas essas mulheres estão indo lá lutar por respeito. Mas vamos lembrar do como isso surgiu, que essas mulheres saíram nas ruas da Espanha, se não me engano, né, para lutar por seus direitos, foram esbofeteadas na cara por policiais e chamadas de vadias. E por isso que elas pegaram esse termo do que os policiais chamaram ela de vadias e criaram uma marcha das vadias. Então, se nós somos vadias, todas as outras vadias vão sair conosco nas ruas para lutar por direitos das mulheres. Então, por isso, essa ressignificação de termo. Saúde LGBT, como eu falei para vocês, é um marco legal estabelecido no Brasil por portaria do Ministério da Saúde. Então, nós temos definições do que é a saúde LGBT, quem são pessoas LGBT, quem são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Nós temos aí uma anacronicidade, porque nós temos pessoas intersexuais que, infelizmente, não são contempladas dentro dessa política, né, que são pessoas que nascem com ambiguidade genital, ou não necessariamente, mas nascem com características genéticas diferentes. Mas essa política foi um marco e foi uma conquista do movimento social. Vamos lembrar da história do SUS, o próprio SUS é conquista do movimento social. A política LGBT não seria diferente. E lá ela fala quem são as pessoas, quais são... o que é a saúde LGBT, qual é a diferença, o que você precisa prover dentro do princípio da equidade para essas pessoas, para que elas tenham saúde como as outras. Definem centros específicos de atenção à saúde de pessoas LGBT, como, por exemplo, os ambulatórios trans, que tem em Salvador, tem em Feira de Santana, se não me engano, tem aqui em Brasília, tem lá no Paraná, tem em alguns lugares do Brasil. E também define o rol de procedimentos que são pagos especificamente para a saúde LGBT, como, por exemplo, aí eu vou falar da saúde trans, cirurgias de redesignação sexual, hormônios. Eu coloco na tabela o que são essas coisas e só estou lendo os comentários aqui, tá difícil. São procedimentos, então eu digo quais são, padronizo, digo qual especialista vai fazer e pago por eles. Também coloco uma tabela de preço. Então, quando a gente fala de saúde LGBT, não é algo etéreo, algo que nós estamos comentando porque a gente quer. Não, é lei. Aliás, lei não é um marco infralegal, uma portaria. Mas é um marco legal, está dentro do escopo do SUS, ainda não foi revogado e achei que não seja. Então, nós, enquanto farmacêuticos e farmacêuticas estando dentro do Sistema Único de Saúde, e mesmo quando nós estamos dentro de drogarias privadas, lembremos que nós estamos no Serviço Único de Saúde, porque é um sistema único que, inclusive... se usa desses serviços particulares, né? A gente tem que prover saúde para as pessoas trans, para as mulheres lésbicas, para os homens gays, porque isso é um marco do Ministério da Saúde que nos orienta dessa maneira. A gente fica aqui estatalado, não sei se todo mundo conhece esse termo, mas ouvindo você falar, porque a história ela precisa ser contada, né? Ela precisa ser dita, ela precisa ser ressignificada, as pessoas precisam saber o que foi que aconteceu, quem esteve à frente de todos esses movimentos, a importância dele, né? E por que hoje as pessoas têm direitos, né? Então a gente precisa sempre estar nessa movimentação política, movimentação social, se aproximar dos movimentos, seja associação, seja, né, qualquer que seja o outro movimento, para que possa ser que hoje a gente não tenha algum direito que seja necessário, mas que no futuro, né, como a Alicia acabou de falar, né, tem algumas semanas só, semana passada que você falou, né, da questão da doação. Uma semana, né, algo que para mim teria que ser sempre, então qualquer pessoa deveria poder, né, fazer doação de sangue. E tantos outros direitos, como mudança de nome, né? Então, assim, são coisas que talvez sejam tão simples para quem já tem esse direito, mas para quem não tem, não é. Então, sempre a gente precisa estar muito atento, né, a todas essas questões.
Bom, e aí, para dar continuidade, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão, né, da diversidade sexual, das políticas públicas e dos direitos humanos, né? Acho que foi até isso já que você falou um pouco, né, trazendo toda essa questão. E a gente falar agora um pouco sobre o papel da farmacêutica e do farmacêutico dentro do cuidado com as pessoas, né, LGBT. Quais são os nossos maiores desafios frente a essa questão, né? E eu estou vendo que você sempre está pontuando a questão da farmácia comunitária, né? Isso. Principalmente farmácia comunitária privada, é onde nós, maioria dos farmacêuticos estão, né? Onde a gente trabalha, é onde a gente tem nosso primeiro emprego. Então, eu acredito que nós precisamos ter esse olhar diferente, né? De saber atender qualquer que seja a pessoa, né? E como é que a gente pode atuar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente dar algumas formas, né? De exemplos, para que quem está assistindo a gente possa, de alguma forma, se espelhar, né, que possa ter algum tipo de referência para fazer algum tipo de trabalho ou dar continuidade, né? Talvez já existam diversas referências, diversos exemplos que aqui não serão citados, mas que já fazem, né? E até fica a proposta de quem já tem algum tipo de atividade sendo realizada na área que possa depois entrar em contato comigo ou com a própria Alicia para poder falar Sim. um pouco como é que está trabalhando, né? Então, o que é que você me diz, Alicia? Perfeito. Como é que a gente pode atuar? Deixa eu só mandar 3 beijinhos rapidinho aqui pro Gabriel, meu noivo, que tá aqui super curtindo, mandou beijo aí primeiro, me trouxe uma água maravilhoso, um homem trans também, veja só, um homem trans lá escutando também. Beijo para Lana Vargas, que ela é técnica em análises clínicas, se eu não me engano, ela trabalha na nossa área também, é uma travesti nordestina, de Aracaju. Então, mais uma pessoa da área da farmácia aí que está trabalhando com análises clínicas, é a travesti. Muito feliz de vê-la aqui. E para o meu querido amigo, quase doutor Anderson Gustavo, lá de Ponta Grossa, se formou comigo na UEPG, e está aqui acompanhando também, um grande neurocientista aí vindo. Vindo não, já é um grande neurocientista, só esses beijinhos aí. Parabéns, doutor Anderson Gustavo aí. Então, vamos lá. Para não ficar focando só em trans também, né? Porque senão eu sou mulher, a gente precisa falar de todas nós, né? Os gays que me perdoem, mas não vão ser a maioria da minha fala aqui hoje, não. Vamos falar, por exemplo, da saúde das mulheres cis lésbicas. Né? E eu não quero aqui misturar os homens trans e depois eu vou falar o porquê. Vamos falar aqui das mulheres cis lésbicas. Uma das áreas de atuação do profissional farmacêutico que é muito importante são as análises clínicas. Até ontem eu brinquei, não sei se a Fernanda viu, que eu fiz uma crítica ao exame de sexagem fetal, por exemplo, no segundo momento a gente fala disso. Mas vamos falar, por exemplo, do bom e velho Papa Nicolau, das coletas, né, e processamento dos exames cérvico-vaginais, anatomopatológicos e citopatológicos. A gente tem já um protocolo um POP muito específico a seguir dentro do laboratório de análises clínicas, né? Vem aquela lâmina, geralmente não somos nós que colhemos, muito raramente, né, nós farmacêuticas bioquímicas colhemos, né? Essa lâmina vem por um técnico ou pelo pessoal da enfermagem, pelas nossas irmãs enfermeiras. E a gente já vai analisar esse exame preventivo, tendo ideia que essa mulher tem atividade sexual e a gente vai fazer um rastreio de uma IST ali. HPV, alguma displasia, metaplasia, ou enfim, alguma alteração histológica naquele tecido, né? Porque geralmente a indicação para quem faz preventivo já ter iniciado vida sexual. Pois bem, ainda mais essa dificuldade que nós, farmacêuticas bioquímicas, estando lá dentro do laboratório, não tendo esse contato com a pessoa, e sim só com uma amostra, com uma lâmina, nos complica muito. Por quê? Porque a gente já vai ter impetrada essa ideia que é uma mulher que está com vida sexual ativa, a gente não sabe quem ela é e ali está na lâmina. Se eu encontrar, por exemplo, ali alguma IST, presumindo que ela tem uma relação com alguém que tem um pênis, com um homem, por exemplo, quantas vezes a gente desconsidera que mulheres lésbicas têm vida sexual ativa? São 2 vaginas nessa relação sexual, por exemplo, 2 mulheres cis lésbicas. Elas têm sim probabilidade de
né, infectar uma outra com alguma EST, e quantas vezes nós, farmacêuticas bioquímicas, não nos atentamos a esse fato ao analisar uma lâmina histológica. Isso é parte da nossa anamnese clínica. Por mais que a gente não consiga fazer uma anamnese de fato, que seria entrevista com o paciente, a gente precisa pensar clinicamente. Então, falta essa informação. Um campo de atuação, a gente precisa fazer POPs melhores. Talvez, antes de receber uma amostra, a gente consiga conversar com essa pessoa, para saber quem é essa mulher, se ela tem mesmo ou não vida sexual ativa, por que aquela lâmina está ali. Se ela for lésbica, por exemplo, entender qual é a prática sexual dela, quais são os anseios dela com esse exame, para que ela está fazendo esse exame. Né? A gente tem essa errônea ideia que somente pênis e vagina transmitem ISTs, e não é. A gente precisa entender que vagina e vagina também transmitem. HPV com as lesões externas, por exemplo, sífilis com os cancros, a gente precisa entender. Então, assim, não só na saúde trans, a saúde das mulheres lésbicas estão invisibilizadas, as mulheres lésbicas e as mulheres bissexuais. Vou dar um exemplo bem rápido de uma colega nossa, já é uma mulher idosa, 66 anos, lá de Curitiba, Eliana Hermetério, também muito famosa no movimento negro e no movimento lésbico do Brasil. Ela é lésbica, sempre foi lésbica, sempre, só que ela tem 3 filhos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ela teve filhos por penetração, enfim, sexo dito convencional. E o médico não entendia ela, porque uma hora ela ia lá para fazer os exames de rotina dela e ela era lésbica. Daqui a pouco ela parecia grávida. Como assim? Mas você não era lésbica? Então vejam como a gente tem que... Como os profissionais de saúde pressupõem coisas e práticas. O que tem a ver ela ser lésbica com ela querer ser mãe? Ela pode ter gostado de transar com aquele homem. Ela pode ser bissexual. Ou ela pode continuar sendo lésbica, mas transou para ter filho. A gente não pode pressupor coisas. E aí eu falo do exame preventivo, né, do Papa Nicolau, que na verdade é o nome da coloração, mas a gente acaba dando o nome do exame todo, né, para mulher lésbica. Mesma coisa quando essa mulher lésbica chega lá para comprar um anticoncepcional no balcão da farmácia. Como é que a gente vai orientar? Será que essa mulher lésbica está tomando esse anticoncepcional para fins de anticoncepção? Ou ela está tomando por um ovário policístico? Ou ela está tomando por pele hiperseborreica, né? Acne, por exemplo? A gente tem que, em resumo, e aí usando o exemplo das mulheres lésbicas, é parar de supor, de pressupor. A gente tem que perguntar, a anamnese, a farmácia clínica está aí para isso. A atenção farmacêutica está aí para isso. Quando a gente fala de saúde trans, agora voltando, é aquilo que eu falei. E eu tenho um ranço grande, não sei se vocês também, de escutar que farmacêutica é profissional do medicamento. Eu falo, se você é, ótimo. Eu não, eu sou profissional da saúde humana e o medicamento é um dos meus instrumentos de trabalho, assim como uma boa conversa e o olho no olho também são. Mas vamos falar desse instrumento de trabalho que é a medicação. As pessoas trans se hormonizam, se automedicam, e eu escrevo sobre isso, então você falou sobre referência. Então não dá pra gente dizer no Brasil que não existe nenhuma referência bibliográfica falando do papel do farmacêutico na saúde trans em específico. Eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Farmácia falando sobre o papel do farmacêutico na saúde trans. Eu tenho uma tese, uma dissertação de mestrado falando do papel do farmacêutico na atenção à saúde trans. Então nós temos pelo menos 2 referências bibliográficas publicadas falando do nosso brasileiras papel. Brasileiras em português e no âmbito do SUS, né? Apesar de, claro, porque eu não consigo ver a farmácia comunitária, a farmácia comercial fora da lógica do SUS, né? Não consigo ver coisas separadas. Procurem, né? Vou fazer o auto-merchan, procurem os meus artigos lá, por favor, e teses e afins, que eu falo do papel do farmacêutico na saúde trans. Acho que para quem sente medo de fazer um POP interno na instituição que trabalha, ou de prover saúde trans, tem referência bibliográfica para você citar sim. Cita travesti aqui, que é ciência também. A gente pode, no momento futuro, fazer algum post, colocar no site do Conselho, as legal. Referências. Arrasou, fechou. E aí eu também tenho um artigo publicado do meu mestrado na Revista Brasileira de Epidemiologia, publiquei em revista boa, hein? Falando justamente do padrão de uso de hormônios por mulheres trans travestis aqui no DF, né? A farmacoepidemiologia, frequência e distribuição e causas, né, fatores associados ao uso de hormônio aqui no DF, que também é um instrumento muito importante. A farmacoepidemiologia é fase 4, né? Farmacovigilância, farmacoepidemiologia. A gente precisa... Fase 4 é a vida do farmacêutico que está na farmácia comunitária, na farmácia comercial, para ver reações adversas, né? Enfim. Então, deem uma olhada nos meus artigos lá. Já fiz o auto-merchan. E aí é isso, gente. A gente é o profissional que é o último a estar entre a pessoa e o medicamento.
Nós estamos dando esse hormônio para essa pessoa trans. E aí vou falar dos homens trans, por exemplo. Eles tomam testosterona. A testosterona é considerada anabolizante. Eu não lembro a classificação, a farmacêutica me mata, mas é B2, né? Testosterona. Não lembro. Também, Mas a ninguém gente lembra, então não vai pesquisa ficar feio, depois. não vai ficar feio. Eu não sei, C1 eu sei que não é, eu tenho quase certeza que é B2. Anderson que tá olhando aí podia procurar e colocar aqui nos comentários, mas eu acho que é B2. Nos comentários, mas não tem problema. Ou Fique tranquila. Mas é um medicamento de retenção de receita, é um anabolizante, né? Então a gente precisa cuidar dessa medicação. Nós precisamos dispensar. Qual é o conceito que a gente aprende na escola de farmácia? A dispensação e a entrega qualificada do medicamento para a pessoa. Então, ela não pode sair com nenhuma dúvida dali. Então, tem que fazer uma entrega qualificada para esse homem trans, por exemplo, que vem fazer o uso da testosterona. Fazer uma avaliação clínica adequada dessa receita. Fazer, muito provavelmente, uma aplicação desse injetável muito bem feita, com a técnica em Z. Porque, infelizmente, né, Fernanda, a gente sabe que as farmácias não aplicam direito. Infelizmente, eu tenho muito aperto no coração de falar isso, que as farmácias não aplicam muitas vezes direito às medicações. Por quê? Porque muitas vezes nem é o farmacêutico que aplica, né? Porque é uma correria também, não dá para colocar culpa no farmacêutico, porque a gente tem que ser 1001 dentro de uma farmácia, né? Mas a gente tem que lembrar que pouquíssimas, muito poucas injeções, elas são 25/7. A maioria das injeções, citoneurin, diprospan, enfim, eu poderia falar uma imensidão. Incluindo os hormônios, ó, é C5 branca, ó. Alguém já disse aqui. Eu tava olhando aqui, é C5, tá? C5 branca. É que eu nunca trabalhei na dispensação, então assim, eu não sei muito dessas coisas mesmo. Enfim. C5, anabolizante, nandrolona, somatropina, testosterona e estanozolol. Que é a deposteron e a durateston. Então, o que acontece? A maioria dos injetáveis, principalmente os oleosos, que é o caso da testosterona e também da Perlutan, que é um hormônio feminino que é aplicado aí para as mulheres trans. Eu falei feminino porque é mania de dar gênero para tudo, até para medicamento, né? O estrogênio que a gente aplica, ele tem que ser injetado intramuscular profundo, ou seja, agulha 30/7 ou 30/8, com técnica em Z. A técnica em Z não é uma escolha, tem que ser feita, para não extravasar a medicação. No caso das mulheres cis, por exemplo, a Perlutan, se eu extravaso uma gotinha, eu posso promover uma gravidez aí dessa mulher cis ou, né, alguma outra questão, né? E no caso dos homens trans, por exemplo, com a testosterona, eu posso começar a fazer muita variação hormonal. E a gente sabe que câncer, tumor, se alimenta de variação hormonal. Então a técnica IZ é importante que seja utilizada, fazer glúteo certinho ou de preferência ventroglúteo. Então, olha, outro papel do farmacêutico importantíssimo. A aviação correta, atenção e consulta farmacêutica na hora da dispensação dessas medicações para homens e mulheres trans e travestis e aplicação dos injetáveis de maneira correta. O que eu falo, eu não sinto inveja nenhuma do médico que prescreve, apesar de eu ser farmacêutica clínica especialista agora e poder prescrever lá no ambulatório trans, por exemplo, se tiver um POP interno que tenha diagnóstico médico prévio, que é um problema, né, na questão trans. O protocolo, no caso, né? Então, interno da própria instituição. Isso. Eu nem acho mais legal, eu estava comentando com o Gabriel, nem acho mais legal a prescrição. Olha o quanto é legal e o quanto é importante que a gente faz. A gente avia a receita, a gente entrega o medicamento e a gente pode aplicar esse medicamento. Nosso papel é importantésimo. Então, assim... Com certeza. Inclusive, só uma breve explicação, né? Porque realmente tem algumas farmácias que elas não aplicam, né, qualquer que seja o medicamento injetável, e que para fazer esse tipo de administração, né, de medicamento, é necessário ter uma autorização da vigilância sanitária municipal. Então, tem que ter uma autorização específica para que esse procedimento seja realizado. A autorização e, inclusive, um local adequado para poder realizar. Não é em qualquer lugar. Né? Porque às vezes a gente acha que por ser farmácia, obrigatoriamente tem que ter a administração do medicamento injetável, e nem sempre é. Então, assim, é muito importante que as farmácias, elas tenham esse local, que ao ter esse local específico para fazer a aplicação e que tenha a autorização da vigilância sanitária, né? E aí o farmacêutico, ele vai se especializar, ele vai fazer um curso específico para poder aprender a aplicar da forma correta, porque imagina que
pode ter diversos problemas se isso não for realizado de forma, né, adequada. Exatamente. Desde você pegar um nervo esquiático, por exemplo, que é o que eu sempre comento com o meu noivo aqui, por isso que eu estou fazendo o ventroglúteo nele agora, até para que ventroglúteo é o local ouro para aplicação de qualquer injetável, né? E fora necroses teciduais, enfim, tem tantas coisas perigosas aí, mas a gente falando justamente do papel da farmacêutica nesse sentido. Nós temos um papel relacionado ao medicamento aí muito importante. Assim como a gente tem um papel muito importante, e isso eu falei sempre num contexto de farmácia clínica, porque eu não acredito em outra farmácia que não seja clínica, comunitária e horizontal, né, com toda a autonomia da pessoa que está ali. E nas análises clínicas, né, nunca se perguntaram, e aí, a pessoa é trans, eu tenho o valor de referência para homem e para mulher. Qual o valor de referência eu uso para a pessoa trans? Ninguém se toca aqui, esse é o papel do farmacêutico. Os biomédicos devem estar me odiando, porque eu só estou falando de farmacêutico aqui nas análises clínicas, mas eu não quero nem saber porque o terreno aqui é nosso. Mas vamos lá, nas análises clínicas, não se tem uma orientação clara sobre isso. Todos os guidelines internacionais, nós da Associação Brasileira de Saúde Trans estamos adaptando guidelines aqui para o Brasil para falar sobre isso, é utilizar o gênero atual da pessoa. Então, eu sou uma travesti, uma mulher trans. Você vai usar do sexo feminino. Por quê? E aí eu falo muito sobre essas questões na minha dissertação de mestrado, sobre o dito sexo biológico, que eu seria do sexo biológico masculino, mas eu me sinto mulher. Não. Eu faço uma crítica do sexo biológico. A partir do momento que eu estou introduzindo hormônio, que há processo cirúrgico, eu altero sim esse sexo biológico. E o cromossomo Y, se eu não tiver toda uma cascata que termina no testículo, se esse testículo não existe mais, ele não tem grandes funções, né? Mas isso dá uma live inteira só sobre isso, a gente pode falar depois. Mas pesquisa também a função e papel do farmacêutico na saúde LGBT. Mas a gente tende a usar para as pessoas que se hormonizam, ou seja, as pessoas que tomam hormônios, como eu, por exemplo, usar sexo feminino. Por quê? Porque o hormônio, ele mexe em agregação plaquetária, então vai alterar. Mexe em hematócrito, mexe em quantidade de hemoglobina, de hemácias, e vai com, né, vários estudos, já foram feitos estudos pequenos, mas vários, demonstrando aí, principalmente empiricamente, dentro de laboratórios mesmo, que essas pessoas, essas mulheres trans, vão ter padrões mais parecidos com o do sexo feminino, praticamente iguais. Tanto que se você olhar os meus exames hoje e comparar para o sexo masculino, eu tô anêmica, eu tô ferrada. E não, eu tô super bem de saúde, porque os meus padrões hoje são totalmente femininos. Já se for uma travesti, uma mulher trans como eu, mas que não se hormonize, que tiver só testosterona no corpo, eu já vou tender a olhar para o sexo masculino. Por quê? Porque ela não tem a ação do estrogênio no corpo. Então, esse é papel do farmacêutico, porque nós não somos meros técnicos, nós não somos assistente de doutor, de médico, que vamos fazer... Eu tenho pavor quando falam que laboratório de análises clínicas é apoio diagnóstico. Não, eu não sou técnica que vou fazer apoio diagnóstico. Eu sou uma profissional clínica formada há 5 anos para pensar criticamente a análise clínica que eu estou fazendo é uma análise clínica, não técnica. Então, eu preciso raciocinar clinicamente disso que eu estou falando para vocês, para ver como é que eu analiso esse padrão bioquímico, por exemplo. Sexo masculino ou feminino? Liga para a pessoa, vai ter que ter uma anamnese, falta muita anamnese nos laboratórios de análises clínicas. A gente acha muito problema, como é que eu vou agir? Mas não acha solução, que é uma ligação, uma conversa com a pessoa no dia da coleta, né? Porque a coleta virou uma coisa só do técnico. O farmacêutico bioquímico se afastou muito da coleta, que é um momento muito importante. Grandes erros analíticos acontecem na coleta por falta de conversa. Né? Não são erros biológicos da amostra biológica, mas são os famosos erros analíticos que a gente aprende. Na fase ainda pré-analítica, na verdade, né? E aí eu tenho que pensar nesse padrão bioquímico. Mais um papel do farmacêutico na saúde LGBT, especificamente na trans. Por que eu falo muito de trans também? Não só por ser. Mas é que quando eu falo de lésbicas e gays, tirando as lésbicas que eu fiz aquele exemplo da especificidade, não tem tanta diferença em padrões bioquímicos, padrões mais biológicos, digamos assim. Porque são homens e mulheres que nasceram definidos desse jeito e é muito mais na questão do respeito, na questão do acolhimento que eu vou trabalhar. As pessoas trans não. Para além do acolhimento, do respeito, eu tenho que ter um raciocínio clínico muito lógico na hora de processar a amostra, na hora de aplicar a medicação. Porque pensem, vou dar um outro exemplo.
Uma travesti que tem um monte de silicone industrial na bunda, por exemplo, no glúteo. Silicone industrial é aquele silicone de limpar carro mesmo. Porque muitas meninas não têm dinheiro para colocar prótese de glúteo, começam a tomar hormônio depois dos 30 anos, então não vão ter quadril ginecoide, que a gente chama, né, que é aquele padrão de quadril aberto, vão colocar silicone industrial. Como é que eu vou, sem uma anamnese da farmácia clínica, na hora da consulta farmacêutica, da atenção farmacêutica, do serviço farmacêutico a prestar ali, do injetável, ou simplesmente eu vou pegar, por mais que eu faça a técnica em Z maravilhosa, eu vou estar aplicando num monte de silicone, eu não vou estar aplicando em tecido. Tudo isso porque eu não fiz nenhum e até pode causar uma inflamação local que a gente chama de siliconoma. Tudo isso por falta de anamnese. Então a gente poderia e pode ficar horas e horas discutindo, porque existem muitos papéis do farmacêutico e da farmacêutica na saúde LGBT e ainda mais na saúde trans, clinicamente e biologicamente falando. Na verdade, isso tudo para dizer, né, Alicia, que o que a gente precisa é se aproximar das pessoas, né? Tecnologia leve. Justamente, a gente precisa se aproximar, a gente precisa olhar no olho. Todas as questões que você colocou, fundamentalmente, elas precisam dessa aproximação. Seja no laboratório de análises clínicas, seja na farmácia, né? Ou, principalmente os farmacêuticos que atuam fazendo atividade clínica nas farmácias, desde uma dispensação, que infelizmente a gente tem que dizer orientada, né? E não só entregar o medicamento, até uma aplicação de um medicamento injetável, e até que um anticoncepcional oral. Então, assim, é preciso ter um olhar mais próximo das pessoas para que a gente possa entender realmente cada situação, cada pessoa é diferente, mas ainda assim somos todos humanos, então por que não toque, né? Por que não essa aproximação? A gente já está faltando 12 minutos, né, para acabar o tempo dos 60 minutos do Instagram, mas isso não significa que a gente não possa retornar. Né? Vai depender desse nosso bate-papo. E aí, o que acontece? A gente falou agora de como é que a farmacêutica, ela pode atuar no cuidado das pessoas LGBT. Agora, eu queria eu queria que você também falasse como que é a vivência, né, de quem você conhece, das pessoas, né, porque nossa profissão, assim como qualquer profissão, ela é diversa. Existem pessoas de todos os tipos, né, e aí somos uma comunidade diferente, né? Assim como todas as outras profissões do mundo. Uhum. Então, assim, essas pessoas que também são farmacêuticos LGBT, né? Elas devem vivenciar algum aspecto de exclusão, tanto quando já estão formados, quanto a procura de algum emprego, na tentativa de algum emprego, e aí deve haver, né, algum tipo de exclusão do mercado de trabalho. Na faculdade, né, podem ter algum tipo de preconceito, as pessoas agirem com violência, serem negadas questões, né, que são seu direito, mas que por ser LGBT, da comunidade LGBT, tem esse direito negado. Então, assim, como é que você pode falar sobre essa vivência, né? Eu li um pouco da sua história, eu vi que você é uma mulher guerreira, né? Que você vivenciou muitas coisas durante a sua formação, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu lugar, das experiências que você teve, de como o farmacêutico e a farmacêutica que estão nesse momento, né? Vivenciando essas questões, eles podem atuar, né? E aí é isso, né? E como é que essas pessoas podem lhe ver como referência para em algum momento também se empoderarem diante dessa questão e lhe ter como referência? Então, vou falar palavrão, você é foda, hein, Fernando? Porque você pega na raiz da coisa, né? São temas bem emocionantes, digamos assim, que
Entendo quando você fala guerreira, mas aí é ser mulher, né? Ser mulher e ser guerreira acho que é sinônimo, né? Todas nós É sabemos os verdade. leões que a gente enfrenta todos os dias, cada uma com a especificidade que tem. Não vou dizer que eu, enquanto travesti, tenha sofrido tão mais que você, enquanto uma mulher cis, mas que tem uma especificidade X. Né? E com certeza eu sofri muito menos que uma travesti preta, favelada, do interior, usuária de drogas, que não teve oportunidade de estudo. Isso eu posso dizer que eu sei que eu sofri menos. Eu tenho muita noção do meu privilégio social, agradeço sempre a minha ancestralidade, eu sempre faço agradecimentos nas lives, e hoje em específico eu quero agradecer a minha avó paterna, mãe do meu pai, Maria Lídia Buskrieger. Hoje faz 13 anos que ela nos deixou, na data de hoje. Pouco antes eu conversava com o meu pai, falando um pouco sobre isso. Então, assim, eu sempre agradeço a minha ancestralidade, e hoje eu quero registrar, né, a memória da minha avó nesse dia que completa 13 anos da partida dela, da partida para uma outra jornada. Então, voltando. Foi muito difícil, porque as pessoas, elas teimam em perguntar, agora eu vou falar de uma perspectiva mais pessoal mesmo, perguntar quando é que eu comecei a me sentir mulher ou alguma coisa assim. Isso não existe, é a mesma coisa que eu chegar para você e perguntar como é que você começou a se sentir mulher. Primeiro que eu sempre vejo que você também é feminista, do movimento e tal. Uma das coisas que o feminismo quer quebrar é justamente isso, que mulher não é se sentir, mulher não é performar, mulher não é se vestir. Eu não sei o que é ser mulher, imagino que se eu te perguntar você não vai saber. Existem as definições de macho e fêmea, as definições culturais do que é mulher e homem, que são diferentes aqui no Brasil, lá na Índia, enfim. Eu sei que eu sou a mulher que eu sou. Eu sei que eu me construí a Alicia que eu sou, a travesti politicamente que eu sou. E foi muito difícil, porque eu venho da região sul do país, do estado do Paraná, que famoso aí no nosso país por trazer alguns problemas em âmbito nacional, né? Chega a me dar vergonha de estar falando com a Bahia, sendo do Paraná. Mas um estado extremamente conservador. Eu venho de uma cidade que é uma cidade grande, assim, relativamente grande, que é Ponta Grossa, terceira ou quarta maior cidade do Paraná, mas com uma mentalidade provinciana incrível. Eu sou formada por uma universidade pública, e aqui fica a defesa da universidade pública também. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito tradicional, tanto que a Universidade Estadual de Ponta Grossa tem 52 anos, mas ela surge a partir da Escola de Farmácia e Odontologia de Ponta Grossa. Então, o primeiro curso é farmácia, muito antes desses 52 anos aí. Então, eu venho do curso mais tradicional que originou esta universidade, né? E eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que eu fui a primeira farmacêutica transformada no Brasil, em 2016. Que se tem notícia, pelo menos. Isso não é algo que eu conte assim, nossa, olha que chique, olha que legal, fui a primeira. Não, isso é horrível. Não porque as pessoas têm que fazer farmácia, não. Mas eu sei que é um dos cursos que as pessoas não acessam. Eu fui a primeira trans a me formar por uma universidade pública no Paraná. Provavelmente, se você pesquisou, você viu que a minha formatura saiu no HuffPost, que é no site da revista Abril, em âmbito nacional, saiu na Gazeta do Povo, que é o maior jornal do estado do Paraná, saiu em mídias nacionais, porque isso foi um estouro em 2016. Uma transformada por uma universidade pública num curso tradicional. Claro que no dia eu fiquei muito feliz, fiquei empolgada da entrevista, mas é quando você parar para pensar, não, peraí, isso está muito errado, em 2016 isso acontecer, isso é um problema. Né? Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo que essas pessoas não acessam a universidade? Porque faltou educação formal lá atrás. Travestis e transexuais, e aí eu incluo os homens trans quando eu falo, e não vou falar de lésbicas e gays, porque isso raramente acontece, não estou dizendo que não acontece, mas eu vou falar sim, com conhecimento de causa, que com pessoas trans é muito pior. As pessoas trans são expulsas da escola. Expulsas por transfobia, por chacota, por violência física, muitas vezes, não raramente por violência física, vinda inclusive de professores e corpo diretivo das escolas. Se elas não têm educação básica, obviamente, consequentemente, elas não chegam aos bancos das universidades. E aí vem meu privilégio social. Eu venho de uma família de classe média, média, nada diferente. Tive a oportunidade de estudar em colégio particular e público. Passei numa universidade pública em segundo lugar no curso de farmácia, que foi bem concorrido à época. Eu lembro que eu tirei uma nota super alta pelo meu privilégio social. A época que eu passei no vestibular, eu estava iniciando o meu dito processo de transição. E nessa época, então, eu estava de cabelos curtos, tinha um nome diferente do que eu tenho hoje. Quando eu fui fazer lá meu vestibular,
Tava tudo ok. Tinha feito 3 anos no Marista, que é um colégio particular conhecido aí, que tem Marista. Só uma observação, vai acabar, acabar. vai encerrar, e aí eu vou finalizar aqui e vou entrar de novo para você continuar, tá? O pessoal quer mais ou não? Então, eu quero. Vamos continuar. Beleza. Calma aí. Eu vou finalizar já pra gente entrar de novo, tá? Beleza. Só um minutinho, gente. Voltem, tá? Por favor. Tô Sim. dizendo, eu não consigo